No vídeo de hoje eu vou te ensinar como ser um vendedor que vende mais que a maioria esmagadora. E para me apoiar, eu quero trazer aqui dados fundamentais do livro A Venda... Opa! Agora sim, A Venda Desafiadora, de Matthew Dixon e Brent Anderson. Então, se você quer vender mais que a maioria esmagadora, eu convido você a ficar até o final desse vídeo. Sem mais delongas, o que é tratado nesse vídeo como o principal fator que faz com que vendedores comuns sejam vendedores extraordinários? Isso se tratando de resultado mesmo propriamente dito. E quando nós avaliamos B2C, já tem melhora. Quando avaliamos B2B, a melhora é muito maior, e é isso que o livro nos traz. O principal fator é a personalidade, a postura do vendedor. No livro A Venda Desafiadora, os autores trazem para nós que existem 5 principais perfis de vendedores. Existe o vendedor solucionador de problema. Aquele vendedor que, quando você aparece com uma demanda administrativa para ele, muito urgente, alguma coisa que ele precisa fazer fora daquilo que ele programou para fazer, ele vai e quer resolver BO. A frase que ele mais fala, olha, estou resolvendo problema, estou resolvendo BO. E essa frase ela é muito comum para esse tipo de perfil. Ele não lembra do cronograma que ele fez para atender bem um cliente com uma postura profissional. Ele quer resolver o aqui e o agora, ser imediatista. Então, dessa forma, ele vai e se comporta diariamente. O segundo perfil de vendedor é o vendedor que é o lobo solitário. O lobo solitário, ele tem um perfil de vendedor que, de fato, ele consegue muitas vezes resultado, porque é aquele cara que eu vou ilustrar aqui bem para você. É aquele cara que tem um método, segue um processo da cabeça dele. Como ele é solitário, ele geralmente tem resultado, ele não passa para os demais como que ele faz. E muitas vezes não é nem por maldade, é porque ele prefere fazer o dele sozinho. Ele não tem aquele espírito de equipe colaborativo. O negócio é resolver a parada da maneira dele e é isso que importa. Porém, o que acontece? Por não ser um processo que todo mundo segue, o gerente fica na mão desse cara quando a empresa só vende por causa dele. E se esse cara sai da empresa, leva os clientes junto com ele, a equipe não performa porque não sabia como ele fazia o processo, e aí ninguém ganha com isso. O único que pode ganhar é o próprio vendedor. Isso é muito ruim para uma empresa que quer crescer e alavancar. E se você é um vendedor que pensa em ser assim, porque o que importa é seu resultado, ó, minha filha lá atrás bagunçando, ó, se saiu uns barulhinhos aí é por causa dela. Mas vamos assim mesmo, ó, sem edição. Se você é um vendedor que pensa somente em si mesmo, o que pode acontecer com você? Você vai chegar a um momento que o teu processo ele é tão único e exclusivo, baseado na tua personalidade, que as pessoas não vão conseguir te ajudar se você passar por momentos de crise. Então esse não é o melhor perfil, apesar dele ter mais resultado do que o perfil anterior que eu falei e do que alguns que eu vou falar aqui também, tá? O terceiro perfil de vendas, de vendedor, é o perfil, o construtor de relacionamento. Construtor de relacionamento é o vendedor que gosta muito de conversar com os clientes, de almoçar com os clientes, de ficar em cima deles, de falar da vida pessoal, de querer ouvir o cliente, engajar. O negócio dele é conexão, rapport a todo momento. Só que ele fala de tudo, menos de uma coisa: venda. Ele é amigo dos clientes, mas não vende para eles. Às vezes vende, né? Quando eu falo não vende, é porque eu estou comparando os perfis. Ele vende menos que os outros, no caso. Então, o construtor de relacionamento, ele é ótimo, por exemplo, se você pegasse esse perfil e colocasse como um Customer Success na empresa.
Um cara que ia gerenciar o atendimento ao cliente que já é cliente. Agora, para abrir clientes, expandir carteira, talvez esse perfil não seja o mais interessante. O quarto perfil é o empenhado. O empenhado você pode considerar como esforçado, como determinado. É aquele cara que você fala assim, ó, eu preciso que você faça 50 ligações hoje, vai pra cima. Ele pega e não faz 50 não, o cara faz não só 50, como 60, 70, 80, ele quer fazer mais. Ele quer fazer mais. Aí o cara que você apresenta 10 propostas, ele vai apresentar 15. Ele é muito empenhado, determinado. O negócio dele é volume, 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 volume. Qual que é o problema? A pessoa que ela é muito concentrada em volume, sobra pouco espaço para estratégia. Então, ele não consegue pensar em estratégias que fujam um pouco daquilo que ele foi ordenado a fazer. Aquilo que pediram para ele. Então, se ele está, por exemplo, com o canal principal de prospecção, telefone, e ele não está tendo resultado, qual que vai ser a primeira coisa que passa pela cabeça dele? Ah, ao invés de eu fazer 10 ligações, eu vou fazer 20. Ao invés de eu fazer 20, eu vou fazer 30, que o resultado vai vir. E muitas vezes não é só aumentar o volume que vai te trazer resultado. Talvez nesse caso em específico seria intercalar outros canais de prospecção, definir uma melhor cadência de prospecção, mudar a abordagem no telefone ao invés de só aumentar o volume. Inclusive, tudo isso é o que eu falo na minha mentoria individual. 4 meses de acompanhamento que eu faço o vendedor triplicar o número de reuniões e dessa forma vender muito mais. Voltando aqui para o vídeo. O empenhado ele é ótimo para executar tarefas, mas ele não é tão bom para pensar, para ser estratégico. E aí, então, depois desses 4 perfis, solucionador de problemas, o cara de resolver BO a todo momento, o lobo solitário, só importa ele, sem espírito de equipe, se passar por uma crise não vai ter ninguém que pode ajudá-lo. O construtor de relacionamento, que é o cara que foca em conversar com o cliente, amizade acima de tudo, vendas é o segundo plano. E o empenhado, que é volume de atividades puro na veia, na raça. Depois de falar desses 4 perfis, o quinto perfil, que é o principal, é o título do livro praticamente. O vendedor desafiador. O vendedor que assume o controle da conversa com o cliente. Aqui no livro é legal que eles fazem um desenho aqui bem bacana que resume a essência desse vendedor. Deixa eu ver se eu acho esse desenho aqui. Aqui. Não sei se vai aparecer bem no vídeo. São 3 bolinhas aqui. Uma, a de cima, é a ensinar para diferenciar. As outras 2 é a personalizar para encontrar eco. E a última, assumir controle da venda. O que quer dizer isso na prática? Ensinar para diferenciar. A maioria dos vendedores, quando faz uma visita para o cliente, quer marcar uma reunião, eles começam a falar de várias coisas que os clientes já sabem. Os clientes já sabendo, não tem nada de novo, não agrega nada. Sabe aquele negócio assim, nossa, eu vou receber esse cara de novo, bicho. Toda vez ele vem com o mesmo papinho, aquele negócio cansativo, não tem criatividade, não tem nada diferente. Isso com certeza não é do vendedor desafiador. Está mais voltado, por exemplo, para o construtor de relacionamento. O vendedor desafiador, o que ele vai procurar? Ele vai procurar coisas sobre o segmento do cliente, sobre a empresa do cliente e principalmente sobre o cargo do cliente, a cadeira que ele está sentado dentro da organização. Então, quais são as tendências? Quais são os estudos referentes a isso? Como que você pode fazer a tua função de forma mais rápida, de forma melhor. Às vezes foge até do assunto que ele vende, mas ele vai entregar algo diferente para o cliente, vai ensinar o cliente. É aquilo, no meio da conversa, vamos supor que o comprador, ele é aquele cara de várias cotações, aquele negócio ultrapassado, o cara faz 5, 10 cotações para achar o melhor valor e comprar, e aí tem uma inteligência artificial
que o vendedor fala assim, cara, por que você não usa essa inteligência artificial aqui, que já está atrelada aos principais preços de mercado, e em 30 segundos ela te entrega o mais barato? E às vezes, não tem nada a ver com o negócio do cara, do vendedor, só que ele ensinou. E aí o comprador fala, nossa, não sabia disso. Como que faz isso? E o vendedor ensina. O cara fica todo feliz. Gera nele a vontade de retribuir. Ele fala, cara, isso daqui é porque eu estudo o teu mercado, o teu negócio. E assim, não querendo me gabar, mas se eu conseguir te ajudar em uma coisa que não é nem a que eu vendo, imagine nesse assunto aqui, ó, onde vai ter a redução disso, a melhoria disso. Por que você não me dá uma oportunidade para te provar que a minha solução vai ajudar você na tua empresa? Então, olha a diferença de um vendedor que é desafiador, que sabe ensinar, fazer o cliente parar para pensar de uma forma diferente que ele está habituado. A outra coisa que eu li ali é não só ensinar, mas também personalizar a mensagem. Então, principalmente em uma apresentação de proposta, mas não só na apresentação de proposta, mas como todas as etapas do processo de vendas. Personalizar a mensagem é você pegar elementos do cliente, elementos do mercado, elementos da empresa, as falas principais dele, aquilo que você estudou no perfil pessoal dele, tudo aquilo, e personalizar a tua apresentação. Grande parte das empresas tem modelo de proposta pronto, modelo de primeira reunião pronto, modelo de diagnosticar, mapear o cliente pronto. Só que você pode até seguir como base estrutural, para ter um norte do que fazer. Mas você não pode engessar isso para todo mundo. Você tem que personalizar. Quais são os principais desafios desse cliente? Por que são esses de fato? Foi ele que te falou em algum momento? Você viu em algum site? Como que você personaliza a tua comunicação de acordo com o que você tem acompanhado dele nas redes sociais? E aí você personaliza e ele vai falar, caramba, esse cara me estudou mesmo, hein? Nossa, esse cara conhece o que eu faço, ele entende sobre mim. E lembra, sempre falo aqui, semelhança conecta, conexão gera venda. Então pontos semelhantes conectam, conexão gera venda. Lembre-se sempre disso e personalize a tua mensagem. E por fim, o vendedor desafiador é aquele que assume o controle da conversa. E como que você assume o controle da conversa? É no sentido de ter um posicionamento como profissional mesmo. Aquele cara que, assim, o cliente pediu desconto, fala, cara, não posso te dar desconto. Por que você está me pedindo desconto? Você, profissional mesmo, perguntar, sem titubear, sem mendigar um pedido de venda. Só perguntar mesmo de forma profissional, sem ficar tremendo por dentro, com medo de perder a venda. É aquele cara que tem o pensamento assim, se a venda não acontecer, não sou eu que estou perdendo, quem está perdendo é o cliente que não está comprando a minha solução. Olha quantos caras eu já ajudei. Olha o que ele vai perder em não ter a minha solução. É esse tipo de pensamento que o vendedor desafiador tem. E aí, se você tem esse tipo de pensamento e você domina aquilo que você vende, cara, não tem o porquê ter medo. Então, é o vendedor que assume o controle quando a negociação está puxando para um lado de eu quero desconto, eu quero prazo estendido, eu quero que você me entrega aquilo que você não consegue me entregar, num prazo que você não consegue me atender, e tudo esse tipo de coisa. O cara vai ter a postura para falar assim, ó, a gente te atende, por exemplo, há mais de um ano e nunca teve um reajuste aqui dentro. Eu preciso passar agora. E da onde que eu tô tirando esse valor de reajuste? Do índice XPTO. E olha só o tanto de economia que eu trouxe para você. Mesmo eu reajustando aqui, a economia que eu te trouxe, ela é maior do que esse reajuste. Então, o cara tem coragem de falar. O cara tem coragem de falar quando o cliente fala assim, olha, eu preciso que você me entregue em um dia útil, só que o prazo de entrega é 3 dias úteis. Ao invés dele pegar e ficar desesperado e envolver a empresa toda, perturbar a logística da empresa só para entregar em um dia útil, ele fala assim, olha, pelo que a gente combinou em contrato, o meu prazo é 3 dias úteis, cara, eu não consigo antecipar isso. Geralmente a média que eu te entrego é em 2, em 1 é impossível. Eu não consigo te entregar em um dia, por isso que desde o início da nossa negociação, eu já deixei bem claro quais eram os nossos prazos. Então ele vai ter a coragem de fazer isso. E o cliente vai entender. Por quê? Porque viu que é um profissional, porque viu que de fato ele cumpre o prazo,
porque viu que de fato tem coerência entre o que ele sempre falou e o que ele sempre entrega na prática. Então esses são os 5 perfis. Esse é o perfil desafiador, perfil que eleva a venda, tem casos até de 200% a mais de vendas para o desafiador em relação aos outros perfis dentro de pesquisas de empresas que trabalham com venda B2B. E esse perfil, geralmente, ele é responsável por 80% das vendas de dentro da empresa. Então você pega lá, tem 10 vendedores, 80% das principais vendas estão provavelmente linkadas ao perfil desafiador e os outros é aqueles média, baixa performance que tapam um buraco. Então se você quer se desenvolver, você precisa ler esse livro, A Venda Desafiadora. Tem vários livros ótimos, mas esse é o que eu quis trazer para agora. Comece por ele, que eu tenho certeza absoluta que você vai vender muito mais, com menos medo. O teu patrão agradece, e se você for o seu próprio patrão, você agradece também. E olha só, se você não conseguir sozinho, saiba que estão abertas as vagas para a minha mentoria individual. A Forja da Prospecção é a mentoria que eu te ajudo a triplicar o número de reuniões marcadas. O link está aqui embaixo. Não perca essa oportunidade.